Olá, você que se liga aqui na tela da TVC Canal 5 e também no YouTube da TV Ceará, começando agora mais uma análise de fato. Hoje eu entrevisto o doutor Ivo Castelo Branco, ele que é infectologista, uma das referências aqui do estado nesse tema. Doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui no Análise de Fato. Ok, tá mais uma vez. Prazer, obrigado pelo convite. Doutor, eu queria falar com o senhor sobre essa vacina chinesa que está sendo desenvolvida na China, que vai começar a ser testada aqui em São Paulo, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, com 9 mil voluntários. Saiu uma notícia no começo dessa semana de que esses testes dessa vacina na fase 2 desenvolveram anticorpos em 90% desses voluntários, desses cerca de 600 voluntários, né? Como é que está essa expectativa para essa vacina, para essa fase 3 do teste da vacina aqui no Brasil, no Instituto Butantan, cujo o instituto que o senhor faz parte, né, como investigador, mas da dengue, né? Como é que está a sua expectativa em relação a essa vacina? Olha, tudo é muito novo a respeito de Covid, né? Existem, talvez mais de 120 produtos que estão sendo investigados como possíveis candidatos à vacina para o corona, né? E essa vacina que o Butantan vai trabalhar foi convênio com o pessoal da China, é talvez uma das 10 mais promissoras do momento, junto com algumas outras, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá. Essa vacina, o Butantan conseguiu fazer essa correlação, esse acordo, né, semana passada, e eles vão fazer a fase 3, né, que é a fase que vai ser estudada em população, é a fase que toda vacina tem que ser feita, e o cálculo que eles fizeram é que vão ser 9 mil voluntários. Né? E esses 9 mil voluntários vão ser acompanhados e ver a eficácia dessa vacina. É uma vacina que esse tempo de vacinação, a gente não sabe, normalmente demora algum tempo, de 1 ano a 5 anos, né, a fase 3. E no caso do Covid, que é uma coisa, um problema mundial, é possível que os análises sejam mais rápidos, eu não sei responder. E o nosso centro foi comunicado só oficiosamente na possibilidade de, se precisar, poder participar, mas nós não estamos oficialmente convidados, né? Eu acredito que haja um privilégio do Sudeste, porque eles estão no inverno, né? E talvez o Ministério da Saúde acha que com o inverno aumenta os casos de Covid. Não é, eu acho que isso não é verdade, porque um aumento mesmo se está no inverno. Mas, assim, a gente não tem ainda oficialmente o convite feito para o nosso centro. É um dos candidatos a ser colocado. Doutor, vai ter também aqui até o final do mês a vacina da Oxford, né? A universidade vai ser testada aqui a fase 3 em São Paulo e no Rio com 2 mil voluntários, né? A gente tá vendo esse interesse aí dos laboratórios e das universidades em testar essas vacinas aqui no Brasil. O que torna o Brasil aí um centro das atenções nessa fase 3 aí da testagem dessas vacinas? Como eu disse, as vacinas têm fases 1, 2, 3, e às vezes 2A, 2B, 3A, 3B. Essa vacina, a fase 3 é a fase que já foi testada em laboratório, em animais, em populações pequenas, né? E depois vai ser testada em uma população que represente uma região, onde tem várias raças, várias idades, várias doenças associadas, uma coisa desse tipo. É por isso que e o Brasil, infelizmente, né, hoje é um lugar que tem gente competente para fazer isso, e nós estamos numa situação epidemiológica de ascensão dos casos. Então, para você verificar se uma vacina é eficaz, é importante que estejam tendo casos para que você veja a eficácia dessa vacina. Existe um grande problema nas vacinas dos coronas, né, que existe no mundo,
Corona é uma doença de animais, né? Existem vacinas já para animais, né? Vários animais têm vacinas, né? Tem para cachorro, mas não tem para gato. Tem para cabra, mas não tem para... Entendeu? Tem umas coisas desse tipo. Mas dos 7 tipos de corona que chegam até o ser humano, nós ainda não temos nenhuma vacina para os outros 6. Né? Por exemplo, na Israel existe um corona de camelo que causa insuficiência respiratória em quase 37% das pessoas que são acometidas por esse corona. Eles estão bem na frente estudando essa vacina. E até agora eles não têm ainda uma vacina eficaz. Tá? O Covid-19, né, que está assolando o mundo, a gente não sabe, e a gente não sabe se o fato dele induzir anticorpos, por quanto tempo esses anticorpos vão proteger as pessoas. Esse que é o problema. Por isso que esses testes que nós temos atualmente, quando você fala em sorologia para corona, da IgG positivo, né, que seria teoricamente o anticorpo que protegeria a pessoa que estava com aquele IgG, a gente não sabe por quanto tempo aquele IgG vai ser eficaz protegendo. Então, vai ser testado esses anticorpos, se vão ter necessidade de fazer posters, quer dizer, fazer com que haja, você tem que vacinar esse indivíduo dando reforço, né? Tradução do reforço, vai ter que fazer reforço, esse reforço se existir vai ser de quanto em quanto tempo, se todas as faixas etárias vão responder igualmente, né? A vacina feita na região norte, onde tem malária e tal, vai ser igual aqui, onde tem leishmania, vai ser igual do sudeste, onde tem paracoccioidomicose, entendeu? Então, tudo isso vai ser testado e ver a eficácia de tudo isso, né? De raça, doenças associadas, para ver se realmente a indução de anticorpos dessa vacina ela vai se proteger e por quanto tempo ela vai proteger. Os testes em fase 2, eles provaram que, você já falou, a eficácia é boa. Agora, a duração disso, a gente não tem certeza de quanto tempo isso vai durar, porque vendo a própria imunidade do corona natural, né? Hoje a gente sabe que nenhum dos coronas que vacinam, que infectam o ser humano, eles provocam imunidade para sempre. A imunidade dos coronas anteriores, né, dos 6 tipos que infectou o homem, podem infectar o homem, eles têm em torno de alguns meses de proteção. A possibilidade de haver uma recontaminação depois de algum tempo existe. Né? A gente sabe que isso existe. Então, a gente não sabe se as pessoas que estão tendo corona, que saíram da fase aguda, que elaboraram anticorpos, eles estão protegidos para o resto da vida. Essa vacina também a gente não sabe se ela vai proteger para o resto da vida ou se vão ter que fazer como a gente faz na gripe, todo ano tomar um reforço, né? Coisa desse tipo. Então, tudo isso vai ser estudado nessa fase 3, para que a gente possa ver esse segmento e tudo isso aí. É importante comparar mais de uma região do Brasil, não só o Sudeste, é importante. Talvez por isso que eles tenham nos contactado para fazer aqui no Nordeste, onde tem dengue. Nós estamos tendo uma epidemia atualmente de dengue e corona ao mesmo tempo. Segundo o que eu li aqui, doutor, é que a vacina que foi posta em produção mais rapidamente demorou 4 anos para isso acontecer. E esse Instituto de Biotecnologia chinês, ele, nessa fase 3, ele estima que em 4 meses essa vacina aí já pode ter resultados conclusivos e já pode ser posta em produção. O senhor acha que isso é um risco, ser tão rápido assim, algo inédito que não tem precedente no mundo? A população corre algum risco de tomar essa vacina tão rapidamente? Olha, primeiro a vacina ela só é feita em seres humanos depois dela passar pelos comitês de ética, tanto internacionais, né, como nacionais e regionais. Ninguém vai fazer uma vacina sem passar pelos comitês. Né? Segundo, é uma fase 3. A gente tem a vacina de dengue que existe atualmente, ela foi liberada e depois houve um retrocesso na vacinação. Né? Só pode tomar vacina quem já teve dengue. É uma vacina estranha, né? Mas ela protege, segundo esse protocolo. Então, hoje, uma vacina é muito rápida, ninguém vai liberar para a população
sem ter um comitê de ética, sem ter as pessoas que façam toda uma avaliação científica, né? Científica, não política. E senão vira como virou hoje essa briga da cloroquina, né? Que vira uma briga de governo, que não tem nada definido ainda e chegou a uma conclusão que tinha que fazer todo mundo sem ter conclusão científica. Né? Então, a vacina tem que ser feita por isso. Eu não sei lhe responder se em 4 meses ou 6 meses nós vamos ter. Agora, com certeza, a comunidade científica não vai aceitar fazer isso sem passar por um crivo científico real, né? Uma discussão. Eu acho que, pelo menos da nossa parte aqui no Ceará, a gente tem sido sempre muito bom posicionamento científico e ético em todas as coisas que se faz aqui. Doutor, qual é a chance aí dessa vacina, caso dê certo aí nesses 4 meses ou 1 ano que está previsto essa duração dessa fase 3 aí pelo laboratório chinês? Qual é a chance do Brasil, já que está sendo alvo aí desses testes, qual é a chance do Brasil receber a prioridade aí na produção dessas vacinas? A transferência de tecnologia hoje em dia, né, ela não é uma coisa tão difícil de ser feita. Pelo que eu conheço o Butantan, se ele tiver a transferência de tecnologia, a possibilidade dele fazer uma vacina para muita gente existe, né? Eu conheço o Butantan, eles têm essa capacidade, né? Teria Tecnologia que, no suficiente caso, para fazer isso aí. imunizar aí 60... Agora, tem que ter a eficácia comprovada. Não adianta só fazer de conta que vai proteger ou porque as pessoas querem que tenha uma vacina. Tem que ter todo. Por isso está sendo feito a fase 3. É uma fase onde os voluntários, né, se submetem a ficar em observação durante o tempo necessário. Existe um seguimento. Esse do dengue que eu estou observando nesses voluntários. Provavelmente é uma vacina que vai ser liberada para o Brasil todo e tá, o restante do mundo, talvez. E o Butantan tem um trabalho. Mas são 5 anos de observação. Nós estamos ainda em 2 anos e meio e nós estamos vendo de 2 a 60 anos. 2 anos de idade a 60 anos. Então a gente está tendo uma gama grande de pessoas participando. Isso em 17 centros no Brasil. Nós temos gente no Amazônia, tem gente lá no Rio Grande do Sul, na Bahia. Né? O Brasil está bem representado. Quer dizer, um teste de corona, eu acho que tem que ter toda essa representação também. Por isso esse desenho é importante. Agora, se vai sair uma vacina em 6 meses, não sei. E, assim, vai ser um prêmio Nobel, né? Isso aí. Doutor, já que o senhor falou aí da vacina da dengue, né, que o senhor está já estudando, acompanhando aí há 2 anos e meio, a previsão é de ficar 5 anos nesse acompanhamento. Como é que o senhor relaciona essas duas doenças aí, a dificuldade de elaborar uma cura, né, uma vacina, uma proteção para ela, uma imunidade para ela? Tem relação os 2 vírus aí? São 2 coisas diferentes, né? Teoricamente, o dengue seria mais fácil de controlar, porque só existe dengue para o ser humano que tem um mosquito. Teoricamente, a controlar o mosquito, a gente controlaria dengue. Só que não é tão fácil assim, essa lógica, né? Envolve população, envolve uma série de coisas de educação, envolve adesão das pessoas, vontade política de fazer as coisas, né? Uma série de coisas. O corona já foi uma doença diferente, onde a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, né? E é um vírus que ele aprendeu, né? Ele saiu de animais, como todos os coronas são, ele sofreu uma mutação que infectou seres humanos, e essa mutação ele tem corona que sai do animal para o ser humano, mas não transmite entre seres humanos. O Covid-19, ele saiu de animais, provavelmente de morcegos, né? E foi transmitido para o homem, e ele tem uma eficácia muito grande de transmissão entre homens, porque ele tem uma capacidade de sinalizar todas as células do ser humano, todas as células. Então, todos os seres humanos são susceptíveis. Então, ele penetrando através das mucosas, né, ele pode ir para qualquer segmento do nosso corpo. Obviamente, a infecção maior é aqui, depois ela se dissemina, independente da imunidade de cada um. Então, tanto faz ser uma criança como um velho.
todos os seres humanos são susceptíveis. Tá? São susceptíveis e podem pegar. As consequências da infecção são diferentes. Então, são vírus onde a forma de estratégia de controle, apesar de ter a mesma coisa, o movimento da população, a educação, vontade política, essa coisa, mas a transmissão é diferente. Enquanto o dengue eu tenho que ter um mosquito, no caso do corona eu tenho pessoa a pessoa, e aí é um vírus que, teoricamente, como no dengue é fácil acabar o mosquito, teoricamente água e sabão mata o vírus do corona. Quer dizer, ele é fácil de acabar com ele. No entanto, a capacidade de infectividade é grande, chegando nas pessoas. E a capacidade de transmissão também é grande. Então, essa é a dificuldade que a gente está tendo, né, para controlar. Envolve todas as coisas que a gente está vendo. A quarentena é importante, as pessoas têm que cumprir. A gente vê a correlação no mundo todo, onde foi feita a quarentena eficaz na população, houve diminuição de casos, houve controle da coisa. Quando existe a liberação disso, existe uma volta da infecção na população. A gente está vendo isso na China, no Japão, viu isso em algumas cidades americanas, né? Aqui no Brasil, a gente teve uma liberação agora, nós vamos saber daqui na outra semana, né? Quando passar da segunda semana, é que nós vamos ver. Mas se a gente for ver aqui no Brasil, na região centro-oeste, onde houve uma liberação também, houve um aumento no número de casos, né? Então, toda essa coisa, a correlação é muito bem feita disso daí. E a gente, quando começa a ver o controle de tudo isso, é muito difícil, né? Você juntar, envolve... Tem gente que pode fazer quarentena, porque tem condições de fazer, por exemplo, quem mora num apartamento, numa casa maior, que não tem que sair para trabalhar todo dia, dá para fazer quarentena. Mas tem gente que não pode fazer, por questões sociais, mora numa casa pequena, com muita gente, tem que sair para trabalhar e tal, tudinho. Quer dizer, essas pessoas que têm condição de fazer quarentena e não fazem, né? As pessoas que não fazem porque não querem têm que ser punidas, porque a atitude irresponsável pode matar um bocado de gente. As pessoas que não fazem quarentena porque não podem, a gente tem que ajudar. Essa ajuda tem que vir do governo, de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais condições, quem pode não demitir as pessoas. Quem pode... Então, quer dizer, são estratégias bem diferentes para se controlar uma doença ou a outra. O senhor acha que essas medidas agora Agora não, né? Essas medidas de distanciamento, de uso de máscara, o senhor acha que isso pode impedir uma segunda onda ou a gente nem saiu da primeira onda ainda? Nós, aqui no Ceará, apesar dos dados, com certeza eles não são reais, eles são menos do que o real, porque todo lugar do mundo existe notificação, seja nos países mais desenvolvidos, como aqui também, e aqui a gente até parabeniza, porque a gente está vendo um esforço grande, nós estamos fora do Brasil, né, praticamente, em termos de controle, né, o Ceará, graças a Deus. Mas, assim, e a vontade que se teve de científica e política de se fazer a coisa, se rendeu no Dia dos Namorados, né? A liberação de shopping, né? Essa coisa toda que uma data comercial, né? Eu achava que o Dia dos Namorados poderia ter continuado no amor mais do que no material, né? Mas assim, a gente não sabe o que vai ocorrer, né? Agora, com certeza, a água e sabão ainda é a melhor maneira de prevenir a doença. A máscara e o isolamento, a diminuição de contatos também é uma forma muito eficaz de contaminação e de dispersão do vírus, né? O senhor acha que a gente já saiu dessa primeira onda, já está num aguardo aí de uma possível segunda, ou a gente ainda continua Alguns locais nós estamos alguns locais aqui nós estamos já no platô e estabilizado, ou nós estamos em ascensão, não existe uma coisa única, né? A gente está vendo que alguns locais estão em ascensão e alguns locais nem começou. Tem algumas cidades do interior que praticamente nem começou. Então nós temos os três chances. Agora, se nós vamos ter uma segunda onda, eu não sei responder. Mas vendo pelo que está ocorrendo na China, pelo que está ocorrendo no Japão, a probabilidade de existir, existe. Só que essa segundo vai ser as pessoas já aprenderam a fazer como fazer, né? Algo de controle, de seguimento. Então, geralmente, ele não é tão grande quanto o outro, né? Mas aí tudo vai questão se vai ocorrer ou não. Eu espero que não, mas a probabilidade existe.
Doutor, o que que explica essa doença ser tão de rápida disseminação e diferentes agravamentos da doença em cada organismo, né? A gente sabe hoje que a doença afeta os rins, pode afetar o cérebro, pode afetar o coração. O que que já se sabe hoje desse desenvolvimento do Covid-19 em cada organismo? É quase uma loteria, né? Em cada pessoa, como é que o vírus age. É, vendo o exemplo dos outros países, né, a gente está vendo que não existe nenhuma medicação que seja eficaz contra o vírus. Né? Nenhuma medicação existe no momento. Mas hoje nós sabemos conduzir os pacientes com corona. Né? Mesmo sem ter uma medicação exatamente contra o vírus, a gente tem diminuído a letalidade, a gente tem diminuído as pessoas que precisavam de hospitais, de respirador e de UTI. A gente tem aprendido a fazer uma série de coisas em pouco tempo, né? Aqui no Brasil e no mundo. O problema todo do Covid-19 é que ele não tem ninguém no mundo com resistência. Pelo menos a grande parte do mundo, dos seres humanos, estão susceptíveis. Ele penetra na gente, como ele tem a capacidade. O vírus é um material nucleico, de ácido nucleico, que ele precisa entrar dentro da célula da pessoa, do ser vivo, e ele se reproduz ali dentro e ele destrói aquela célula para ir para outro lugar. E esse fato dele entrar na célula e fazer a sua replicação e sair, o organismo faz uma resposta de defesa. E isso daí, o vírus entra e vai infectando várias células, até que chega uma hora o organismo faz uma resposta de defesa, e essa resposta de defesa, que pode ser com anticorpos e algumas substâncias, citocinas, né, complementa essa coisa, ela é uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória pode ganhar do vírus, mas ela pode ser tão intensa que se a pessoa já tiver alguma doença, que já tem uma asma, uma hipertensão, uma doença coronariana, um Alzheimer, uma doença reumática, ele já tem um defeito naquilo ali, aquela reação inflamatória se soma àquela da doença, e aí ele pode lesar o pulmão, lesar o coração, lesar o cérebro, lesar o rim, ou múltiplos órgãos. Né? Então, a gente sabe que existe uma cronologia no coronavírus. A primeira semana, depois que o indivíduo se infecta, o vírus se prolifera e dá uma reação inflamatória que na clínica do paciente basicamente parece muito com dengue, onde o cara tem um pouco de febre, dor no corpo, dor nas juntas, dor no caroço do olho, pode ter vermelhidão, até parecido com o próprio dengue, dor de cabeça. No caso do dengue tem pouco sintoma respiratório, mas no corona tem gente que tem mais sintoma respiratório, alguns mais, outros menos. Alguns se confundem com uma sinusite, uma dor de cabeça. E depois dessa primeira semana que o vírus está se proliferando, quando o organismo elabora uma resposta, essa resposta causa uma outra sintomatologia, que é as pessoas que vão ter complicações, por exemplo, volta da febre, o indivíduo começa a ter piora do estado de dor nas juntas, fadiga, alguns pacientes podem ter cansaço aos mínimos esforços, podem alguns terem sensação de desmaio, e esse paciente que nessa segunda semana tem esses sinais que alertam que está evoluindo de uma forma grave, a gente entra com algumas medicações que tentam frear essa reação inflamatória para que o indivíduo não evolua para aquela fase onde o cara precisa do respirador, da máquina do rim, da UTI, essa coisa toda. Então, praticamente a gente tenta, se a gente diagnostica precocemente, conduz o paciente e faz com que aquele indivíduo que precisa de um abrandamento dessa reação inflamatória com o uso de medicações de base corticóide, coisa desse tipo assim, você consegue diminuir essa reação inflamatória e o dano de um possível órgão que poderia ocorrer. É assim que está sendo conduzido. Pode ser feito com alguns medicamentos que estão sendo testados, alguns são mais eficazes que outros, né? E aí, por isso que quando as pessoas mais velhas têm uma letalidade maior da doença, porque elas já têm essas comorbidades. E essas comorbidades, quando o indivíduo faz aquela reação inflamatória ao vírus, ele acaba somando aquilo que já existe e não está muito bem, e aí lesa um órgão. E ninguém vive sem coração, ninguém vive sem pulmão, ninguém vive sem cérebro. Mas a gente viu também, doutor, pessoas com histórico de atleta e também sofreram bastante, foram para a UTI e até morreram. São coisas na medicina que a gente não sabe explicar. Né? As crianças, por não ter essas comorbidades, elas não têm tanta complicação.
Mas eles têm algumas crianças que foram vistas com uma doença chamada Kawasaki, onde tem inflamação de vários órgãos internos, né? Inclusive levando lesões cardíacas precoces, né? Então, cada pessoa, quando fizer aquela resposta inflamatória, vai ter uma repercussão daquela resposta inflamatória. E a gente não sabe se essa resposta que você vai ter, se vai elaborar contra o vírus, vai ser benéfica, que vai acabar com o vírus, ou se vai ser lesiva para o próprio organismo do indivíduo. Então, num jovem ou num adulto, se a reação inflamatória for muito intensa, o jovem também pode complicar. Até que a gente viu algumas pessoas jovens falecerem com doença. Doutor, só para a gente fechar, então, uma última pergunta. Queria saber se o senhor está otimista em relação a essa vacina, uma vacina eficaz ainda em 2020. Eu espero que ela funcione. Como cientista, acho difícil. Tá? Então, eu não sei. Eu preciso ter mais conhecimentos técnicos para a gente ver alguma coisa, resposta mais definitiva. Pela experiência que a gente tem, anos de pesquisa, como você mesmo falou, as vacinas demoram um pouco mais para serem efetivadas, né? Para serem realmente avaliadas na eficácia. Esperamos. Ninguém nunca também imaginava estar vivendo nessa condição de vida que a gente está vivendo atualmente, né? Onde o mundo mudou, né? Hoje em dia não interessa se você é rico, pobre, bonito, feio, está querendo ficar vivo, né? E com aqueles que você gosta vivos perto de você. Esse é o objetivo de todo mundo atualmente. E daí a gente tem que dividir com todo mundo. Quem tem mais dá para quem tem menos. E ajudar quem não pode. Toda essa coisa toda. Independente de ideologia, política, religião. Né? O mundo está mudando para isso daí. Né? Então, a gente tem uma expectativa de mudar. Né? Quem sabe a gente não vai ter até o fim do ano a vacina. Mas, cientificamente, eu acho difícil. Doutor, muito obrigado aqui pela participação na Análise de Fato. Espero que o senhor possa trazer aí boas notícias ainda esse ano para a população aqui do estado do Ceará e também para o Brasil, aí, juntamente com o Instituto Butantan e a empresa de biotecnologia, a Sinovac, ou se não for também as outras vacinas aí que outras que estão prometendo, né, doutor? Muito obrigado pela participação. Estamos às. Obrigado pelo convite. É isso aí, você continua acompanhando a programação aqui da TVC, também nos nossos boletins diariamente no YouTube. A gente se encontra na próxima quinta-feira no Análise de Fato. Um abraço e até lá.